a gente imagina que é possível que existam algumas sanções contra o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, por conta da censura que ele fez a redes sociais americanas, né? Esse é um outro ponto que eu acho que é importante também. Por mais que eu deteste o Lula, que eu acho que o Lula é um merda, o cara ganhou a eleição, deixa ele ficar 4 anos. E depois, olha só o que eu falo pro pessoal, tá sendo positivo. O povo tá vendo a quantidade de merda que o Lula tá fazendo aí na economia. Se tivessem tirado o Lula na marra, ia ser muito pior, porque a economia tá na merda, e aí o pessoal ia culpar o Bolsonaro, ia culpar a situação toda em cima. Então não tem essa não. Ganhou, tem que assumir mesmo. Mais do que isso, ele está percebendo que bater na Ucrânia acaba afetando diretamente a popularidade dele nos Estados Unidos. Porque, é lógico, ele ainda está muito popular. Ele acabou de se eleger agora, todo presidente quando entra muito forte, então num primeiro momento você ainda tem um apoio muito grande, mas ele já está com uma série de desafios lá nos Estados Unidos, né? A inflação está muito alta por lá e, de novo, ele é presidente novo, o pessoal encara assim, essa inflação está vindo do Biden. Mas isso não vai durar muito tempo. O Trump não tem um horizonte enorme para ficar dando bobeira nessa história, né? Porque daqui a pouco eles começam a cobrar isso do Trump mesmo. Então, e ele percebeu esse tipo de coisa, ele perdeu muito apoio justamente por estar batendo na Ucrânia, né? Uma grande parcela dos americanos, inclusive dos republicanos, é favorável à Ucrânia e entende que essa atitude do Trump foi uma atitude ruim. E tem ainda um outro aspecto nisso daí, que é o aspecto da liderança americana do mundo, né? A impressão que dá, e isso não é só com relação à Ucrânia, é também com relação a outros aspectos, outras decisões que o Trump tem tomado, é que ele está querendo abrir mão dessa posição de liderança no mundo, né? Porque, segundo ele, é uma coisa muito cara, né? Não sei se você viu ali o vazamento das mensagens do Peter Hegseth, né, que vazaram para um jornalista aí. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso, tá? Vamos falar. Enfim, mas a visão que dá é que o pessoal da equipe do Trump, por que a gente tem que proteger o Mar Vermelho? Se é a Europa que usa o Mar Vermelho principalmente, a gente não usa e não sei o que lá, e a gente está garantindo a segurança da Europa no Mar Vermelho, e à toa, só 3% do tráfico é de navios americanos e não sei o que lá. E, de novo, de fato, é um custo para os Estados Unidos serem a polícia do mundo, né? Só que o que o pessoal talvez não esteja vendo é que isso também é um benefício para os Estados Unidos muito grande, né? Os Estados Unidos ganham muito pelo fato de ser a potência líder do mundo. O Trump, aparentemente, a impressão que dá para o pessoal é que ele está querendo abrir mão dessa posição de liderança do mundo para economizar dinheiro. E aí eu não sei se os americanos vão gostar disso, porque eles vão sentir isso no bolso no final das contas, né? Nessa de economizar dinheiro, né, permitiu que a China ficasse tão grande, né? Porque quando tu vai fazer a conta, né, nas questões econômicas, a potência toda foi para a China, né? Por conta do baixo custo de produção e tal. Industrialização, né? A China aproveitou e virou um monstro, mas eu tenho uma visão nisso daí, o próprio Estados Unidos, o pessoal fala muito de reindustrialização, de trazer de volta indústrias, tá? Eu sou um pouco cético com isso. Eu acho que os Estados Unidos têm a indústria que é a mais importante agora, que é a tecnologia. O YouTube é americano, o X é americano, as redes sociais são todas americanas, a inteligência artificial, a maior parte delas é americana, e isso é o que importa. Não tem mais fábrica e coisa. Então, mas fábrica hoje em dia não faz mais tanta diferença economicamente, tem no mundo inteiro fábrica por aí. Eu, sinceramente, sou cético com relação a isso. Essa ideia de que temos que trazer as fábricas de volta para os Estados Unidos, eu, sinceramente, acho que isso é uma aposta errada. Não, o ganho que você tem é sempre na ponta da tecnologia, é sempre na área que está crescendo naquele momento, né? Houve uma época que, de fato, as siderúrgicas eram o auge da indústria e os Estados Unidos eram o líder em siderurgia do mundo, e aí realmente ganhou muito dinheiro com isso. Depois as siderúrgicas e metalúrgicas foram para outros países, a tendência é essa. Os Estados Unidos agora está com a indústria, digamos assim, né, que é a parte de tecnologia, que é líder no mundo, é isso que importa. O resto, fabricar parafuso, deixa a China fabricar parafuso, fabricar computadorzinho, isso não é o foco deles, não deveria ser o foco deles. Aí o pessoal fala assim, mas é a questão de segurança. Eu ia falar isso também. Não é? A primeira coisa que eu pensei. E a questão de segurança. E se tiver uma guerra, você está dependendo, não sei o que lá. Quando teve a pandemia, você teve um monte de problemas, porque a logística ficava presa e não sei o que lá. A questão desse negócio é que é uma ilusão você achar que trazendo algumas indústrias para os Estados Unidos, você vai acabar com isso. Porque a verdade é que os ciclos de produção são tão globalizados, tem tanta coisa em tanto lugar do mundo, que mesmo que você traga um monte de indústria para os Estados Unidos, você vai ter o exato mesmo problema. Porque, não, agora
agora a gente fabrica o aço aqui. Ah, mas o manganês que eu preciso para fabricar o aço está vindo ainda da África. Ah, mas o titânio que eu preciso para fazer a liga está vindo de Moçambique. Ou seja, é uma ilusão achar que você vai ter um país com uma economia autossuficiente. Isso simplesmente faz parte do passado, não existe mais. Então essa ideia de que temos que trazer indústria para garantir a segurança e coisa e tal, eu sinceramente acho que é um erro enorme do Trump. Mas enfim, é a aposta que ele parece que está fazendo. E é o que eu falo para vocês, isso por enquanto, num primeiro momento, ok, ele está com uma popularidade boa, mas isso não vai durar muito tempo. O Trump tem que se resolver rápido nessa história da geopolítica. Ele quer mesmo abrir mão da posição de liderança americana para economizar dinheiro? Ok, bacana. Mas vai ser uma escolha que vai cobrar um preço dos Estados Unidos mais adiante. Pois é, eu citei China justamente por isso, né? Porque hoje, né, quando a gente olha para trás, a gente vê que toda essa potência aí, o Trump elege a China como principal problema. Uhum. A China de hoje foi fomentada por todo esse processo, né? Isso. E quando essa decisão dos Estados Unidos, se não tiver impacto nos 4 anos do governo dele, pode ser que 20 anos para frente esse impacto seja irreversível, né? Pois é, pois é. Esse tipo de coisa, né? A China também, ela tem uma posição boa economicamente, né? Ela está realmente crescendo bastante, mas eu não acredito que a China de fato ameace os Estados Unidos em termos de domínio mundial, tá? Porque a China é uma ditadura e o fato é que para você ter uma posição de liderança mundial, você tem que ter o soft power. Você tem que ter o convencimento, o poder de convencimento. Você não consegue manter todo mundo na linha só ameaçando todo mundo com arma. É simplesmente caro demais, você tem que ter arma demais para fazer isso. O que você tem que ter é o convencimento. Os Estados Unidos têm isso. Hoje tem isso. As pessoas entendem que os Estados Unidos é um país justo, é um país que, não vou dizer que 100% eles acertam, tem vários problemas lá e coisa e tal, mas se você comparar com o resto dos países do mundo, é um país que você tem um grau de liberdade bacana, é um país que você tem uma economia pujante, uma economia muito forte. Não é à toa que um monte de brasileiro quer ir para os Estados Unidos, porque dá dinheiro pra caramba trabalhar lá. Então, assim, os Estados Unidos têm um grau de merecimento, tem uma influência cultural, um soft power muito grande. O temor todo é justamente ele abrir mão disso daí, né? Que parece que é o que o Trump está fazendo, abrindo mão desse soft power todo a troco de eu não sei muito bem o quê. E a presença dos Estados Unidos, né, com as bases, né? Quem tem tanta presença assim no mundo inteiro? E quando ele tira esse papel de segurança do mundo, automaticamente vai ter um encolhimento dessa presença. Vai ter um encolhimento. E alguém vai tomar esse espaço. Alguém vai tentar suprir esse espaço daí. Pode ser a Europa, pode ser a China, pode ser outros países. Vão tentar fazer isso. Se a gente mudar realmente para um mundo multipolar, como queria o Putin, eu acho que é uma derrota para a gente, porque, veja, eu acho que seria ótimo um mundo multipolar de múltiplas democracias liberais dirigindo o mundo, né? Europa, Estados Unidos e coisa e tal. Mas a verdade é que um mundo multipolar com ditaduras como a Rússia e a China, ninguém ganha com isso. Ao contrário, você fica numa situação pior do que você está hoje, né? Você fica à mercê de um ditador que pode querer invadir um país, pode querer fazer alguma coisa, né? O pessoal costuma lavar as mãos sobre o caso da Rússia e da Ucrânia, falando, não, que é uma coisa lá longe, e que o Putin invadiu porque ele é mais forte mesmo, e que a Ucrânia é mais fraca e tem que deixar invadir. E se daqui a pouco o Putin tá aqui na Venezuela do lado, aqui, amigo do Maduro pra caramba, o Putin, né, resolve tomar um pedaço ali de Roraima para ele, né? Ou seja, meio que a gente pode entrar numa roubada dessa muito rapidamente, se o mundo virar um mundo de que o importante é você ter um exército forte, ter arma militar, que pode invadir, não sei o que lá. Isso é um mundo que não vai ter paz. E o pior de não ter paz não é nem a guerra, é a economia. Você acaba todo mundo perdendo, né? Quanto mais comércio você faz, mais as pessoas prosperam, mais o mundo se livra da fome, mais as pessoas ficam bem. Se você começa a ter um monte de guerra, você começa a ter desperdício de dinheiro, você começa a ter as pessoas morrendo de fome, mais desigualdade no mundo, né? Isso que a gente vai acabar sofrendo com essa política do Trump, eu não tenho dúvida nenhuma. Acaba que essa afirmação aí, na prática, funciona assim mesmo, né? O mais forte vai se impondo sobre o mais fraco. E por muito tempo acreditou-se... Não necessariamente. Os Estados Unidos é muito forte e, pelo menos por hora, não tem invadido nenhum país, não tem se imposto pela força. Por quê? Porque ele se impõe pela economia.
Isso é melhor, porque pela economia é pacífico, ninguém está morrendo, ninguém está... você pode reclamar que, sei lá, tarifas estão ruins, ou que eu estou perdendo dinheiro, ou que eu estou numa posição ruim. Ok, você pode reclamar disso, mas ninguém está morrendo na linha de frente, né? É um ponto um pouco mais positivo no final das contas. A grande guerra atual é econômica, não é por território. Porque acreditou-se que depois da Segunda Guerra não teria mais essa guerra quente, né? Exato. E o movimento da Guerra Fria ali, essa questão das sanções econômicas, por exemplo, quando a gente olha para a Venezuela é uma totalmente Venezuela de outros tempos. Quando começa a entrar as sanções econômicas na Venezuela, vem a pobreza, vem a fome, vem a alta inflação. Ele também tem um potencial destrutivo ainda que econômico. E não deixa de ser um muito forte se impondo sobre o mais fraco. Assim, é esse raciocínio que eu queria... Infelizmente as sanções são sobre o governo da Venezuela. Eu concordo contigo que o povo da Venezuela acaba sofrendo também, mas você tem que fazer esse tipo de coisa, não tem alternativa. Eu acho que as sanções americanas, tanto sobre Cuba quanto sobre a Venezuela, são plenamente justificadas por conta dos governos desses países, que são governos ditatoriais, né? E agora, eu não tenho dúvida que a população acaba sofrendo com isso. Mas veja, a Venezuela já estava na miséria completa por conta do comunismo do Hugo Chávez e do Maduro de qualquer forma, né? Não é a sanção americana que está jogando a Venezuela na pobreza. É o comunismo do Chávez e do Maduro que está jogando na pobreza. Os Estados Unidos estão agora pressionando a Venezuela mais um tanto, né? Botaram agora a tarifa de 25% em qualquer um que comprar petróleo da Venezuela, né? Ou seja, o Maduro vai ficar mais apertado lá ainda. Não, eu entendo o teu raciocínio, e de fato é um desafio, né? Porque assim, o que aconteceu na Venezuela é problema de governo, e sendo um problema de governo, eles se mantêm lá, porque eles continuam pela força. E quanto mais a economia está fraca, mais favorece que eles se mantenham. Porque, por exemplo, Cuba, o regime não caiu, né? Apesar da pobreza, aquele povo e a elite, e a imprensa, e as estruturas de poder de uma sociedade não conseguem derrubar os caras. Mas esse negócio de sanção é igual bomba nuclear. O grande poder é o poder de dissuasão. Eu concordo contigo. Em Cuba não vai fazer diferença. Na Venezuela não vai fazer diferença. Mas, qual que é a ideia? É o poder de dissuasão. Aqui no Brasil, a gente tem esse risco. Pode ser que chegue em 2026 e o Lula, vendo que vai perder a eleição, resolva dar um golpe à la Maduro, de falar que não, teve a eleição, mas eu não quero esse resultado, aí o resultado vai ser esse. Vamos supor que aconteça isso aqui no Brasil. Aí os Estados Unidos aplicaria sanções ao Brasil. E eu acho que aí é uma coisa importante. Por quê? Porque funciona como dissuasão. O governo brasileiro não deve fazer isso porque vai perder dinheiro com esse negócio, né? Isso garante que vai derrubar o Lula ou um ditador que se imponha aqui no Brasil? Não garante, tal como não garantiu na Venezuela, não garantiu em Cuba. Mas governos que estão pensando em fazer esse tipo de coisa saibam que vão perder dinheiro. Em última análise, o Maduro continua muito rico lá na Venezuela, mas a verdade é que a equipe em torno do Maduro, a galera em torno do Maduro, já está reclamando, porque a economia da Venezuela está uma bosta. Não dá para todo mundo, já começa a ficar cobertor curto ali para a elite toda se dar bem, já começa a ficar cobertor curto, né? Então a ideia dos Estados Unidos com isso é dissuasão, virar para o Brasil, por exemplo, que é um país que pode potencialmente um dia ter esse tipo de problema. Ó, se você emburacar para o lado de ditadura, a gente vai aplicar sanção contra você. Agora, de novo, quando você aplica sanção, é uma tragédia, eu concordo. Ainda é menos pior do que uma guerra aberta. Sim, sem dúvida. Tu citou Brasil aí, eu tô refletindo sobre essa situação, porque de fato, né, aqui no Brasil pode ter um movimento no sentido que, então tentaram dar o golpe, né, na questão da narrativa do golpe, tentaram dar o golpe e não vou sair porque tá tendo um movimento golpista. Pode ter novamente uma linha nesse sentido, né? E aí como é que sai disso, né? Porque quando você tem um convencimento da sociedade, quando você elege um inimigo muito grande, é o que o Maduro faz. O Maduro está o tempo todo dizendo o imperialismo americano, e ele está salvando a Venezuela disso, né? O Lula vai embarcar nessa narrativa rapidinho. Você pode ter certeza que eles vão tentar embarcar nessa narrativa o mais rápido, super rápido, né? A gente imagina que é possível que existam algumas sanções contra o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, por conta da censura que ele fez a redes sociais americanas, né? Esse é um outro ponto que eu acho que é importante também. Um ponto positivo
dispositivo do Trump, né, ele está defendendo realmente a liberdade de expressão e defendendo as Big Techs. As Big Techs são empresas importantes americanas. A gente vai defender elas nos países. Então, países como o Brasil, como a África do Sul recentemente passou uma lei lá que multava as Big Techs em valores absurdos. O Trump mandou o embaixador sul-africano embora e está tomando um monte de sanções contra a África do Sul por conta disso. Existe a chance disso acontecer com o Brasil também, porque o Alexandre de Moraes continua com a proposta de proibir o X ou proibir censura, fazer censura e não sei o que lá. E, eventualmente, isso pode chegar aqui no Brasil também, esse tipo de briga, né? E aí o Lula vai imediatamente falar que não somos defensores, estamos brigando contra o imperialismo americano. Eles estão doidos para fazer isso. Estão doidos para fazer isso. Porque já tem aquele debate da soberania do povo, né? Do país. Pois é. E aí aí fica essa disputa, né? Não, pois é, eu acho que a soberania é válida, evidentemente, mas quem que destruiu a soberania brasileira foi o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes que com o inquérito das fake news, que saiu totalmente fora da Constituição brasileira, desrespeita a Constituição brasileira completamente. Então, assim, se tem alguém que quebrou a democracia brasileira, foi o Xandão, pô. Não tem esse negócio. Agora, o pessoal tá pedindo ajuda ao Bolsonaro, pedindo ajuda ao Trump, querendo alguma intervenção aqui, isso é uma coisa perfeitamente válida. O pessoal da esquerda fez isso na ditadura militar brasileira, quando os milicos aqui no Brasil estavam fazendo atrocidades por aqui, o pessoal da esquerda foi lá na Europa pedir ajuda também, ajuda a gente lá. E, da mesma forma, né, agora que a coisa se inverteu, a gente está vivendo essa ditadura judiciária, o pessoal está pedindo ajuda lá dos Estados Unidos. Acho que é perfeitamente válido. Concordo. E vejo esse mesmo movimento. Inclusive, sempre achei estranho a ausência de políticos lá pedindo essa ajuda, né? E agora o Eduardo fez esse movimento, né? Pois é. Quando o Eduardo Bolsonaro decidiu ficar lá nos Estados Unidos, né, foi uma escolha realmente, assim, uma espécie de escolha de Sofia, né, uma coisa meio que não era o ideal. O ideal era ele continuar aqui no Brasil, né, mas até porque claramente eles queriam forçar ele a sair fora da Comissão de Constituição e Justiça, desculpa, de Relações Exteriores no Senado, né. Só que quando ele viu que ele ia perder essa, ele decidiu contra-atacar. Eu acho que no final ficou uma boa solução a que ele fez. Ele vai lá nos Estados Unidos, vai conseguir sensibilizar bem o Trump, deixou claro que a ação do STF aqui no Brasil é política, porque no dia que ele falou isso, o Alexandre de Moraes encerrou a ação com relação ao passaporte dele. Pô, não tem outra explicação. Que negócio é esse? Como é que ele estava no dia anterior, estava na dúvida se ia caçar o passaporte do cara ou não ia. No dia que ele disse que não ia mais assumir a Comissão de Relações Exteriores do Senado, então tudo bem, então não tem mais ação. Porra, tá óbvio que tá tendo essa dobradinha entre o Executivo e o Judiciário aqui no Brasil, que, diga-se de passagem, é perigoso, porque foi justamente isso que aconteceu na Venezuela. Tá? A ditadura da Venezuela surgiu exatamente de uma dobradinha entre o Executivo e o Judiciário. O Legislativo era contrário, o Legislativo não queria, mas o Executivo com o Judiciário foi lá, domaram o Legislativo, e a Venezuela está nessa situação hoje que está, né? Eu tenho expectativa que no Brasil as instituições sejam mais fortes do que lá. Que mesmo que tenham pessoas, eu tenho certeza que tem pessoas, tanto no Executivo quanto no Judiciário, que querem fazer o modelo Venezuela aqui no Brasil, que querem perpetuar o PT no poder e pronto. Mas eu também acho que tem gente no STF que, por mais que não goste do Bolsonaro, por mais que não goste da direita, também não compra essa coisa, não vai chegar nesse ponto. Então eu acho que as instituições do Brasil vão resistir, eu sou um otimista. Mas que existe esse risco, existe. É a mesma coisa que eu falei com o Bolsonaro, na época do Bolsonaro. Eu falei, olha, tem gente no governo Bolsonaro, tem pessoas ali que querem um golpe, eu não tenho dúvida nenhuma que tinha. Que tinha gente que queria que o Bolsonaro desse um golpe. A questão toda é, o Bolsonaro não queria. Tanto que, né, se você vê os diálogos que vazaram aí dessa suposta investigação do golpe, uma boa parte deles é o pessoal reclamando que o Bolsonaro não queria nada, o Bolsonaro não ia fazer nada, e não sei o que lá, o pessoal puto da vida, porque o pessoal queria fazer um golpe, né? Infelizmente o Bolsonaro não quis entrar nessa roubada, né? Mas assim, da mesma forma, eu acredito que no governo Lula e no STF tem gente disposta a encarar um modelo Venezuela aqui para o Brasil. Eu espero que esse pessoal não prevaleça. Aqui no Brasil, e já que você trouxe esse ponto do Bolsonaro querer ou não querer, foi debatido a questão das sanções, e a gente volta justamente no remédio da sanção. Isso. Porque teve
teve exposições nesse sentido, dizendo que os militares recuaram entendendo que seria negativo, né? Não teve algo nesse sentido, dizendo, seria muito ruim para o Brasil, sofreríamos sanções, e é sempre bom lembrar que naquele momento era o governo Biden. Sim. Não era o Trump. Sim, Talvez sim. se fosse o Trump, seria um outro ambiente. Então, assim, não sabemos. Agora, 26 é o Trump. Pois é. Tu acha que... Tu falou do poder de dissuasão, né? Da questão das sanções econômicas. Olhando para a Venezuela, inclusive aqui no Brasil, sempre vem esse debate. Não queremos virar uma Venezuela. Então, essa dissuasão da sanção econômica, ela é perene, sempre, Sim. né? Não, olha só, eu acho que mesmo que fosse o Trump, se o Bolsonaro tentasse um golpe aqui no Brasil, os Estados Unidos não ia comprar essa história. Golpe não é bem visto em lugar nenhum. A democracia tem que seguir. Por mais que seja imperfeita, por mais que eu deteste o Lula, que eu acho que o Lula é um merda, o cara ganhou a eleição, deixa ele ficar 4 anos. E depois, olha só o que eu falo pro pessoal, tá sendo positivo. O povo tá vendo a quantidade de merda que o Lula tá fazendo aí na economia. Se tivessem tirado o Lula na marra, ia ser muito pior, porque a economia tá na merda, e aí o pessoal ia culpar o Bolsonaro, ia culpar a situação toda em cima. Então não tem essa não. Ganhou, tem que assumir mesmo. Eu acho que mesmo que fosse o Trump nos Estados Unidos, não haveria sanção, haveria ameaça de sanção contra o Brasil em caso de um golpe. Ninguém quer ditadura em lugar nenhum, ninguém quer golpe em lugar nenhum. É só você ver os últimos golpes. Olha só, teve golpe na Coreia do Sul. Você viu que o presidente da Coreia do Sul tentou dar um golpe? Não conseguiu. O Pedro Castilho, do Peru, tentou dar um golpe. Não conseguiu também. Na Bolívia, teve uma... Aquilo ali na Bolívia... Teve um ensaio ali, né? Teve um negócio ali, alguma coisa que pareceu um golpe, não sei se foi um golpe de verdade, mas enfim, também não deu certo, né? Ou seja, o pessoal está vendo que esse tipo de situação não resolve. E aconteceria a mesma coisa caso tivesse ido para esse lado. E eu acho que por isso que foi uma decisão correta do Bolsonaro não ir nesse sentido, porque teria acontecido a mesma coisa. Teria sido uma pataquada, iam acabar voltando atrás e o exército não iria embarcar todo nessa história e não ia dar em nada. Aí ia ter sanção, ia ter um monte de problema. No final das contas, não ia resolver problema nenhum. Não, exatamente. Isso é a comprovação, né? Ainda mais os Estados Unidos da América... Ele é a bandeira deles, né? A democracia. Então não tem como negociar em cima desse sentido, né? Exatamente. Aí voltando a falar do Trump, voltando a falar dessas confusões aí, que vai ser um cessar-fogo ou o Trump vai acabar arrumando mais problemas? Você disse que ele tem que correr contra o tempo, contra a popularidade. Isso. Tu acha que aquela reunião com o Zelensky que tu já citou, que foi uma grande armadilha pro Zelensky, foi um blefe, foi um palanquezinho, foi um certo ensaio, um combinado? Porque no dia seguinte surgiu isso, né? Todo mundo falando, pô, isso aí foi combinado. Mas talvez não combinado com o Zelensky, não. O Zelensky caiu na ratoeira, né? O Zelensky caiu na ratoeira, caiu na armadilha, exatamente. Até o próprio enviado dos Estados Unidos para a Ucrânia, o Kellogg, né, que é o cara que lida lá com a Ucrânia, ele disse para o Zelensky para não ir nessa reunião. Ou seja, ele estava sabendo que ia ser uma armadilha para o Zelensky. Isso daí, a ideia, justamente como eu falei para vocês, é que havia a ideia na equipe do Trump de que a Ucrânia estava acabada. A Ucrânia já acabou. Mas tem que forçar o Zelensky, tem que apertar o Zelensky para o Zelensky reconhecer que está acabado. E fizeram essa brincadeira nessa história, achando que isso ia resolver alguma coisa. Não só não resolveu, como aumentou muito a popularidade do Zelensky. A popularidade do Zelensky na Ucrânia explodiu, está em 70 e tantos % agora. Então, ou seja, ficou uma situação que não resolveu o lado deles. Por quê? Porque eles estavam com o diagnóstico errado. Eles começaram a coisa com a premissa errada, né? E, além disso, meio que maculou essa negociação toda da Ucrânia com os Estados Unidos. Então, esse foi o grande problema que se gerou nessa história. Isso está se refletindo nas tentativas de negociação agora. Por quê? O que acontece nessa situação? O Trump parece estar muito mais inclinado a ajudar a Rússia do que a realmente chegar numa solução adequada, numa solução justa no final. Isso não vai resolver a guerra, não vai resolver nada. A Ucrânia não vai aceitar esse tipo de coisa simplesmente porque o pessoal sabe duas coisas. Primeiro, que a Rússia está muito mais perto da ruína do que o Trump acredita. O Trump está com a ideia errada, a ideia do propagandista russo de que a Rússia está bem economicamente, coisa e tal, quando não é verdade. A Rússia está muito frágil economicamente. E também que a Rússia está muito forte militarmente, quando também é verdade, é falso isso. Não está forte militarmente, a Ucrânia está muito melhor.
Então, esse choque de realidade do Trump vai fazer com que ele não consiga um acordo nenhum significativo nessa história, né? O Putin não pode aceitar nada, porque ele sabe que se ele aceitar qualquer coisa, ele perde lá na Rússia, ele é derrubado lá na Rússia. Historicamente, toda vez que a Rússia perdeu uma guerra, a Rússia teve mudança de regime, né? Para pensar, foi na Primeira Guerra Mundial, a Rússia perdeu a Primeira Guerra Mundial, perdeu feio. O que aconteceu em seguida? Revolução bolchevique, implantação do comunismo, aquela coisa toda. Anos 80, a Rússia perdeu a guerra do Afeganistão. E, aliás, isso é outra coisa, né? O pessoal fala assim, não, porque potência nuclear não perde guerra. Perdeu do Afeganistão. Afeganistão não tem bomba, a Rússia tem bomba, e já tinha bomba na época, e perdeu a guerra do Afeganistão, e a União Soviética caiu logo em seguida, né? Então, a situação é essa. Inclusive, tem uma leitura um pouco diferente dessa história, né, que é a leitura que faz o Igor Girkin, ou Igor Strelkov. O Igor Strelkov é um criminoso de guerra russo, que ele que começou essa invasão da Ucrânia, tá? Ele que foi o cara que comandou a invasão russa da Crimeia e do Donbás lá em 2014. Depois ele caiu em desgraça porque ele foi o responsável pela ordem para derrubar o voo MH17, você lembra desse caso? Um voo de passageiros entre Amsterdã e Kuala Lumpur, que estava passando em cima da Ucrânia, e aí esse pessoal russo lançou um míssil, derrubou o avião, matou 380 pessoas, uma tragédia enorme. Esse cara caiu em desgraça, mas aí ele virou opositor ao Putin. Ele está lá na Rússia, está preso, como todo opositor ao Putin, ele está preso, mas de vez em quando ele manda umas cartas através do advogado dele, e recentemente ele mandou uma carta muito cínica, falando para o pessoal, pô, eu estou vendo um monte de russo comemorando, né, o Trump como mediador do assunto entre Rússia e Ucrânia e coisa e tal. Vocês não perceberam que a Rússia caiu numa armadilha nessa história? A gente arrumou como mediador o país que está ajudando a Ucrânia, e está ajudando a Ucrânia, está mandando armas para a Ucrânia até esse momento. Então a Rússia está negociando, está tratando como negociador, até que é positivo para a Rússia, alguém que claramente não é neutro nessa história. E tá o povo russo, todo mundo batendo palma pro Trump, tá o Putin batendo palma pro Trump, essa coisa toda. E ele tá vendendo a ideia de que não, que o que está acontecendo, na verdade, a negociação que está acontecendo é a negociação da rendição da Rússia. Porque se fosse uma negociação neutra, aconteceria com a China, aconteceria com o Brasil, aconteceria com algum país que não está envolvido de forma nenhuma com esse conflito. Se o Putin está negociando com os Estados Unidos, o Putin está negociando a rendição da Rússia. Os termos de rendição, pode ser que ele consiga um termo razoável, porque ele é amigo do Putin, coisa e tal, né? O Trump é amigo do Putin, coisa e tal. Talvez ele consiga termos de rendição razoáveis, mas essa é a visão do Strelkov, que não deixa de ter alguma validade, porque, de fato, embora o Trump tenha publicamente criticado o Zelensky, publicamente criticado muito a Ucrânia e coisa e tal, a verdade é que ele continua fornecendo armas para a Ucrânia, inclusive chegou um bet enorme de armas recentemente lá. O Trump está abertamente trazendo mais sistemas Patriot de defesa antiaérea para a Ucrânia. Então, é realmente uma situação que eu não sei se é tão clara de ajuda do Trump para o Putin, não. Tem algum acordo aí, tem uns acordos rolando por aí, mas não vai ser, fim da guerra não vai ser. E o que te dá essa interpretação? É porque tu não acredita na intenção, ou tu não acredita que o conflito dos interesses ali e um desequilíbrio de força traga essa paz? Eu acho que o Trump, ele estava com a ideia errada de que a Ucrânia estava muito mal e não sei o que lá, porque realmente, se você ouvir os canais russos, o pessoal fala que não, que a Ucrânia já foi acabada e não sei o que lá, e destruída. Isso é falso, né? Eu sempre insisto pro pessoal, a Ucrânia está muito melhor do que a Rússia, no final das contas, nessa guerra. O Trump achou que muito facilmente ele conseguiria acabar a guerra porque ia botar a Ucrânia, ia encostar a Ucrânia na parede, a Ucrânia não ia ter alternativa e aceitar qualquer coisa. E isso não aconteceu. E aí o que acontece? As posições da Ucrânia e da Rússia são muito longe. A questão dos territórios, por exemplo. A Rússia não aceita ceder os territórios ucranianos, né, os territórios que ela invadiu. E a Ucrânia não vai aceitar abrir mão dos territórios que são ucranianos, que são aceitos inclusive por tratados assinados pela Rússia. Então, as posições dos países são muito distantes. Não tem como você chegar num meio termo razoável para os dois lados. Essa visão do Trump, que ele estava com essa visão de que seria fácil, porque era só a Ucrânia já estava acabando e não sei o que lá, essa visão é falsa. Por isso que eu acho que não vai acabar a guerra.
Pode ser que tenha um cessar-fogo, pode ter que ter alguma coisa parcial, algum acordo parcial, pode ser, tem algumas coisas rolando por aí, mas acabar a guerra, infelizmente, eu acredito que ainda não estamos perto disso, não. Quando a gente vê aquele encontro, né, do Trump junto com o Zelensky, e o Trump afirmando para ele, você não está em condições de dar as cartas, você não é o que você quer, né? Você não está conseguindo, então você não tem outra opção. Assim, a minha interpretação foi essa. Isso dá um entendimento que a Ucrânia estaria fraca, né? Era a visão do Trump. Eu acredito que essa é a visão do time do Trump, era essa, uma visão errada, uma visão que não condiz com a própria inteligência americana que diz outra coisa, né? Então o Trump achou realmente, aquele encontro do Trump com o Zelensky foi uma vergonha, né? Foi uma armadilha que prepararam para o Zelensky ali, totalmente absurda. O caso que o Vance levantou lá, de que você não pediu, por favor, obrigado, não sei o que lá, uma coisa sem sentido nenhum, que não tinha lógica nenhuma, ou seja, foi mesmo uma forma do Trump pressionar o Zelensky a aceitar alguma coisa que ele não queria aceitar, o acordo de minerais lá, né? A posição do Trump é absurda. Como eu falo para você, ele acha que a Ucrânia está acabada, então tem que aceitar qualquer coisa. E daí ele queria, tipo, 50% dos minerais da Ucrânia até juntar 500 bilhões de dólares, um negócio absurdo que não tinha lógica nenhuma, e que a Ucrânia cedesse os territórios para a Rússia, aceitasse tudo que a Rússia quer para acabar a guerra. A visão do Trump é que tinha que acabar a guerra e ponto, que não vai dar em nada e coisa e tal. O que é um erro isso daí, tá? A Rússia está muito mais perto de perder essa guerra do que a Ucrânia. A Ucrânia está nessa posição agora, até avançando em vários lugares na linha de frente, né? Mudou a iniciativa da guerra na linha de frente, até bem pouco tempo atrás. Acho que da última vez que eu estive aqui eu falei para você, a Rússia está avançando, mas está avançando devagarzinho, está avançando ali uma velocidade que vai levar 42 anos para tomar Donetsk, mas estava avançando, pouquinho, mas estava avançando. E agora a situação já é outra. A Ucrânia está avançando. A Ucrânia está retomando o território ali em Toretsk, em Pokrovsk, em várias regiões do território ucraniano ocupado. E a perspectiva é que a gente tenha realmente uma mudança maior daqui para frente a favor da Ucrânia. Então eu não vejo como essa coisa se encaixa. Ou seja, o Trump foi com essa sede toda, vou acabar com a guerra, porque ele achou que a guerra estava acabada, que a Ucrânia não tinha nenhuma chance. E eu imagino que ele já deve estar com essa visão agora que não vai ser tão fácil assim. Por dois motivos. Primeiro, porque a Ucrânia não vai se entregar, e depois porque a Europa também não vai deixar isso acontecer, porque não é interesse da Europa esse tipo de coisa, né? O ponto da Europa é um ponto que eu certamente vou explorar mais contigo, mas essa do Trump visualizar a Ucrânia como sem força, não é muito por ele entender que a dependência dos Estados Unidos é muito grande, seja uma dependência financeira, seja uma dependência em capacidade militar, e que a Europa não vai ser tão relevante nisso? Olha, sem dúvida alguma, os Estados Unidos é um parceiro muito importante da Ucrânia, não tenha dúvida disso. Mas a questão toda é a seguinte, a Ucrânia lutou entre o dia 24 de fevereiro e até o dia 30 de junho de 2022, ela lutou sozinha. Não teve ajuda da Europa, não teve ajuda dos Estados Unidos, não teve ajuda de ninguém. E a Ucrânia não só lutou, como conseguiu expulsar os russos do norte da Ucrânia. Então não tem esse negócio, a Ucrânia vai lutar nem que ela esteja sozinha. Não vai se entregar de forma alguma. Agora, é lógico, a ajuda americana é importante, né? O que eu acho que, mais uma vez, o Trump superestimou as cartas que ele diz que tem lá, né? Do jogo de cartas dele lá, que ele tá... Que ideia idiota do Trump nisso. Mas enfim... o poder que ele tem sobre a Ucrânia nessa história, ele superestimou isso. Achou que a Ucrânia ia ter que aceitar qualquer coisa, e o que ele está vendo é que não vai ser isso.